Vamos conversar mais um pouquinho a respeito dos crimes contra a administração pública. Dessa vez sobre os artigos 319, 320 e 321 do Código Penal, sobre os crimes de prevaricação, condescendência criminosa e advocacia administrativa. Vamos lá. O que seria o crime de prevaricação previsto no artigo 319 do Código Penal? Olha o que está escrito no 319. Retardar ou deixar de praticar indevidamente ato de ofício ou praticá-lo contra disposição expressa de lei para satisfazer interesse ou sentimento pessoal. Vamos pensar na conduta de um funcionário público que ele é responsável por fazer o cadastro de multas de trânsito, certo? Ele é responsável por fazer esse cadastro e ele recebe as autuações da semana. Quando ele recebe as autuações da semana, ele verifica que uma delas foi feita contra um velho amor de infância. E aí ele fala, eu não consigo cadastrar uma multa com relação a essa pessoa, um exemplo. E ele deixa de cadastrar essa multa. A pessoa ligou, pediu? Não. Ele está fazendo um acordo com relação ao seu dever de ofício? Não, mas por um sentimento pessoal. Por uma questão de interesse, de satisfação de interesse próprio, ele falou assim, não vou cadastrar essa multa. Então, ele deixou de realizar o dever de ofício dele, ele prevaricou nessa situação específica. Diante desse exemplo, a gente consegue perceber que o sujeito ativo desse crime tem que ser o funcionário público que seja competente para a realização daquele ato de ofício. Porque, caso contrário, ele não tem como prevaricar se ele não tem a competência, não é isso? Mais importante também, eu tenho 3 formas de praticar esse crime. Eu tenho formas omissivas e formas comissivas. Omissivamente, o funcionário público, ele pode omitir, ele pode deixar de praticar, ou ele pode retardar, ele pode atrasar a prática. Repare que no caso de autuação, tem aquele prazo de 30 dias para receber, então se você manda com 35, já era. Então, pode ser que ele consiga, que ele retarde, também é uma modalidade de prevaricação. E no modo comissivo, através de uma ação, a gente tem a prática de um ato, de um dever de ofício, em contrariedade à determinação legal. Então, ele praticou de forma que a lei não manda, de uma forma errada, de uma forma ilegal. Nessas 3 situações, eu posso dizer que eu tenho prevaricação. Quando eu falo em prevaricação, eu tenho que falar desse elemento subjetivo especial, que é a satisfação do interesse ou sentimento pessoal. E por isso, o crime de prevaricação, cuidado, ele não se confunde com o crime de corrupção passiva privilegiada. Quando a gente estudou corrupção passiva privilegiada, vocês viram lá que também existia a satisfação de um interesse, a cessão a um pedido. Quando a gente compara esses 2 crimes, a gente diferencia a prevaricação da corrupção passiva privilegiada como? Quando a gente tem corrupção, sempre lembrem disso, a gente tem o ato de ofício colocado numa banca de negócios. Então, a gente faz acordo com relação ao nosso ato de ofício. Quando a gente tem a prevaricação, a gente não tem o pedido de terceiro, a gente não tem a influência de terceiro. O que a gente tem é uma satisfação de um interesse do próprio agente, do próprio funcionário público que deixou de praticar, que retardou ou que praticou indevidamente o seu ato de ofício. Então, ele não coloca o ato de ofício dele, o cargo dele em banca de negócios. Por isso que corrupção passiva privilegiada se diferencia do crime de prevaricação. Só mais uma coisinha, eu preciso chamar a atenção para vocês do artigo 319A, que é uma forma de prevaricação especial, uma forma especial de prevaricação, que é praticada pelo diretor de uma penitenciária ou por algum agente público que deixa de cumprir o seu dever, de vedar ao preso o acesso a aparelho telefônico, rádio ou similar, que permita essa comunicação entre presos, que permita essa comunicação com o ambiente externo. Por conta de uma previsão legislativa específica, nesse caso, a gente não vai incorrer no artigo 319, a gente vai incorrer no artigo 319A como uma modalidade especial de prevaricação.
E com relação ao artigo 320, o que a gente pode chamar a atenção de vocês? Quando a gente fala no artigo 320, a gente já está diante de um crime de condescendência criminosa. Olha o que está escrito no 320. Deixar o funcionário, por indulgência, de responsabilizar subordinado que cometeu infração no exercício do cargo, ou, quando lhe falte competência, não levar o fato ao conhecimento de autoridade competente. Presta atenção, aqui é claramente um crime funcional próprio, porque ele não tem um correspondente no Código Penal Comum, né? No Código Penal Comum não, digo, no Direito Penal Comum, né? Daquele que não é dirigido apenas para funcionários públicos. Por que ele não tem correspondente? Se eu tenho uma empresa e minha funcionária, ela falta sempre, ela sempre chega atrasada, se eu não faço nada, se eu faço vista grossa, eu tô cometendo um crime? Não, eu tô sendo benevolente. Mas se eu faço parte da administração pública e o meu servidor, né, eu sou superior hierárquico, e o meu servidor, ele tá faltando indevidamente, ele tá sempre se atrasando, ele tá descumprindo o dever de ofício dele, ele tá desrespeitando as pessoas quando vai fazer atendimento, e eu não faço nada, aí eu tô sendo condescendente. Eu tô sendo condescendente de uma forma criminosa. Por isso que eu tenho o crime de condescendência criminosa no artigo 320, dirigido para funcionários públicos. Presta atenção que nesse crime a gente tem duas formas de praticar, né? O deixar de responsabilizar, que é quando eu tenho a competência para fazê-lo, eu sou superior hierárquico, eu posso responsabilizar e eu deixei de fazer. Ou o deixar de comunicar a quem tem essa competência de responsabilizar. Então, quando eu não tenho competência, eu teria que comunicar esse fato ao funcionário competente, para que ele possa responsabilizar aquele funcionário que está sendo displicente, aquele funcionário, né, que cometeu infração no dever, no exercício do cargo, né, no seu dever de ofício. Tranquilos? Com isso, acho que está claro, condescendência criminosa, acho que não tem nenhuma dúvida com relação a esse crime específico, né? E a gente pode falar um pouquinho da advocacia administrativa prevista no artigo 321. Olha o que está escrito no 321. Patrocinar, direta ou indiretamente, interesse privado perante a administração pública, valendo-se da qualidade de funcionário público. O que eu tenho aqui agora? Um funcionário público querendo defender interesse de terceiro perante a administração pública. Então, o que ele se faz? Ele usa a qualidade dele de funcionário público para levar adiante, né? Para poder fazer a defesa de um amigo, para poder ser advogado, né? Advogar para essa pessoa, né? Defender os seus interesses dentro da administração pública. Isso não pode ser feito, mas é um crime de menor potencial ofensivo. Esse interesse ele pode ser legítimo ou ilegítimo, né? Sendo o interesse ilegítimo, o que eu tenho aqui é uma forma qualificada de advocacia administrativa, que continua sendo um crime de menor potencial ofensivo, né? Porque a pena não ultrapassa 2 anos, então é da competência do juizado especial criminal, e continua, né, existindo a necessidade de responsabilização do sujeito. Cuidado com questões de proximidade de tipos penais, no caso da advocacia administrativa. Por quê, gente? Porque quando eu tenho advocacia administrativa, eu tenho um funcionário público incompetente que patrocina um interesse perante a administração pública. Esse interesse sendo legítimo ou esse interesse sendo ilegítimo. Se por outro lado eu tenho uma situação de um funcionário público competente que está atendendo a esse interesse, está correspondendo a esse interesse, se o interesse é legítimo, o fato é atípico. Isso não é crime, até porque eu tenho que, enquanto funcionário público competente, atender aos interesses legítimos da sociedade. Agora, se o interesse é ilegítimo, o que eu tenho é uma corrupção passiva privilegiada. O que eu quero dizer para vocês com isso? Que eu só tenho advocacia administrativa se o crime for praticado pelo funcionário público incompetente para atendimento àquele interesse. Ele só patrocina o interesse perante outro funcionário público que seria competente. Se a conduta está sendo praticada pelo próprio funcionário público que tem competência para atender aquele interesse e esse interesse é ilegítimo, o que eu tenho aí é um crime de corrupção passiva privilegiada.